Agora, doutor Antônio, pode falar, né? Posso? Fique à vontade. Certo. Sobre diretrizes curriculares do direito. E sobre nossa orientação. Professor Antônio. Olha, muito obrigado pelo convite e fiquei absolutamente surpreso com o novo endereço e com as instalações da ABMS. Quer dizer, para mim, eu digo, pô, mas não é lá naquele conjunto lá, Brasil? Não, aí tem outro lugar, HS, CSN, PH. Puxa vida, será que eu não estou errado? Será que esse negócio não está errado? Mas eu cheguei aqui e fiquei maravilhado. Eu quero parabenizar toda a comunidade educacional privada do Brasil, né? Especialmente o presidente Janguier, pela sua capacidade de empreender, de modificar, de melhorar, com a energia que Deus lhe deu. Não é? Nós sabemos que as escolas privadas, elas são aquelas que fazem muito mais pela educação, na medida em que elas têm um maior valor agregado. A coisa mais importante é o valor agregado. É você pegar um aluno extremamente fraco que o governo deixou de investir na educação básica, ou investiu mal, ou geriu mal, não interessa. Interessa que sai mal. E aí você tem que, desde ensinar a escrever, a fazer simples operações matemáticas, e finalmente entrar no mercado de trabalho e concorrer. E em São Paulo, hoje, cerca de 83% dos principais executivos são oriundos de escolas privadas. Então, ao mesmo tempo que há uma dificuldade imensa para galgar esse topo, esse galgar é um aprendizado que o diferencia de quem recebeu aquilo de presente. Então, o serviço que vocês prestam, que a comunidade da educação privada presta, não só pelo volume de alunos, mas pela capacidade gerencial, é absolutamente importante. O nosso trabalho é um trabalho republicano, aberto, aonde queremos aprender com todos. Então, todos sintam-se continuamente convidados a colaborar. E seguindo a orientação do ministro, cortar o red tape, simplificar a burocracia. Simplificar a burocracia para que as coisas andem. Em princípio, nesse trabalho, nós queremos olhar para o futuro, não nos preocuparmos com a duração. Se um curso pode ser dado em 4, 5 anos, 6 anos, isso é um problema de cada instituição, é um problema que a instituição tem que gerenciar. Nós nos preocupamos com a qualidade. Então, essa coisa que tal curso tem 5 anos, tal curso tem 4 anos, isso aí é uma bobagem. Ele tem que ser bem avaliado, tem que ser um bom curso. E esperamos uma grande quebra de braço, mas esperamos vencer essa quebra de braço com a OAB, no sentido de dar liberdade às instituições para exercerem a sua capacidade. Não é? E essa, eu creio que é a percepção do senhor ministro da Educação. No nosso trabalho, é um trabalho que está em construção. Nós pensamos num eixo básico. Esse eixo básico, ele seria o mesmo do Opoque ao Chuí, do Rio Grande do Sul, Amazonas, Pará, Caruaru, qualquer lugar do Brasil teria aquele mesmo eixo básico. E sobre ele seria aplicado o ENAD. Depois, nós teríamos um eixo eletivo, que caracterizava a região. Não pode o mesmo curso de São Paulo ser igual ao do Amazonas, ou ser igual ao do interior da Paraíba. Então, tem uma parte, um eixo
um eixo de eletivas que toma conta das especificidades regionais, ou mesmo uma grande cidade como São Paulo, tem uma escola, a USP, que dá lá um determinado curso, e uma outra escola menor que pega alunos que trabalham o dia todo e que tem um outro programa. O ENAD só cobraria sobre o eixo básico. As eletivas seriam essa característica da instituição e da região. E, finalmente, um eixo onde teríamos tópicos especiais para oxigenar o curso. Como é que isso funciona? Um professor está fazendo uma determinada pesquisa que não está no programa do curso, mas ele quer testar isso. Então, ele testa através de tópicos especiais. Ou, eventualmente, você recebe um visitante que é especialista em direito educacional, ou direito da saúde. Essa pessoa vem uma vez e vai embora. Entraria nos tópicos especiais. Ou seja, quanto mais liberdade para a escola se movimentar, melhor. E, para isso, não é, sempre olhando para o futuro. Para isso, como todo dia é Dia das Mulheres, todo ano é Ano das Mulheres, as mulheres sempre mandam. Nós sabemos disso. Mesmo gente grande como ele, o nosso amigo, o ano é sempre das mulheres. Então, por isso, eu convido a doutora Adriana Ancona, que tem nos ajudado bastante, como tem ajudado uma quantidade enorme de pessoas. Mas ela acordou de madrugada em São Paulo, veio para cá nos ajudar, vai voltar para dar aula. Então, vocês vejam como as mulheres são eternamente as pessoas principais para tocar a vida do país. Professora Adriana, agora, como é que funciona isso? Ela vai apresentar o que já foi discutido com o comitê do CNE, com a AB, com outros juristas, mas os senhores fiquem completamente à vontade para darem sugestões, que ela anotará as sugestões em tempo real, para que seja considerada quando tivermos que fechar o nosso programa. Professora Adriana, é com a senhora. Obrigada, professor. Eu vou aqui só tentar apresentar para vocês o estado da arte rapidamente, lembrando... Dá para aumentar por exemplo, porque tem um pessoal aqui da minha idade... O pessoal da mesa que não consegue enxergar. Bota corpo 14 ou 22. O óculos não adianta mais. Como já falou o professor Freita, como todos já falaram, que ainda, enfim, é uma minuta a ser trabalhada, e tanto que ela tem várias cores, porque tem já proposituras e reflexões de muitos atores, né? A OAB participou vem fazendo. Com as 8 pessoas. Jesus Cristo. O que eu... O que eu acho assim que é importante, enfim, vai ser uma apresentação rápida, mas uma apresentação que situa um pouco como é que está estruturada o documento das diretrizes curriculares. Pode me levar para o primeiro ponto de destaque lá? A primeira questão, que é como o professor Cury já falou, a base é o projeto pedagógico do curso. Quer dizer, as diretrizes vêm da vetores, como o professor falou, mas que devem ser desenvolvidos de forma diversificada, porque os interesses formativos são diversificados dentro do Brasil, dentro dos projetos pedagógicos. Então, o eixo central é que cada projeto pedagógico é que vai definir como vai ser o seu processo formativo, respeitadas algumas referências que estão nos vetores das diretrizes curriculares. Então, o projeto pedagógico do curso, todo curso vai responder a ele. O processo avaliativo também tem que se referenciar a ele, que é o grande documento que diz quais são os objetivos formativos de cada um dos cursos que estão sendo apresentados.
As diretrizes aqui, ela pontua questões que o projeto pedagógico deve apresentar. Mas, como vocês veem, não são questões de conteúdo, mas de organização. O projeto pedagógico tem que definir o perfil do graduando, as competências, habilidades e conteúdos que vão estar sendo formados por meio de uma formação teórica, profissional e prática, o estágio curricular que vai ser desenvolvido, atividades complementares, e aqui extraclasses também, que é um termo novo, que vem dialogar exatamente com a perspectiva de que uma educação para o futuro não pode só trabalhar na perspectiva de aula tradicional, no sentido de que o aluno só aprende dentro de uma sala de aula com um professor expondo, etc. E tal. Então, a ideia de incorporar novas práticas pedagógicas dentro dessa formação. Sistema de avaliação, e aí vai. Quer dizer, podemos andar. Dentro das perspectivas que o projeto pedagógico tem que apresentar. Então, o importante aqui é só organizar a questão do projeto pedagógico, o trabalho de conclusão do curso. Aqui sempre tem algum debate, acho que ainda não está definido, mas sempre tem algo a ser mais definido em relação a que perfil de trabalho a gente quer, de obrigatoriedade ou não. O regime acadêmico, a duração de curso. Enfim, isso são as condições obrigatórias de como o projeto pedagógico deve apresentar. Por favor, professor. Se alguém desejar fazer um comentário específico sobre aquele ponto, ela poderá anotar para a nossa análise com mais calma. Ou, a posteriori, pode enviar e-mail para nós. Mas quem quiser fazer agora, também é possível, porque ela anota e já fica aí. O artigo 2º da extensão está contemplado? Artigo 2º, volta, por favor. A organização do curso em direitos, diretrizes curriculares, perfil, competência, estágio curricular, atividades complementares e extraclasse. Quer dizer, a extensão aqui pode ser trabalhada dentro desse espaço. A gente talvez deva situar, pontuar. Acho que tem razão. Ela não está expressa enquanto o projeto de extensão do curso, mas a gente pode... E não está nos autos, está no Google, né? Então é melhor colocar. Não, o projeto pedagógico pode traduzir, em geral traduz como extensão, mas eu acho que a gente deve colocar aí dentro dos itens específicos. Vamos seguindo. Trabalho, regime e duração. Né? Concepção, planejamento. Aqui não há grandes novidades do ponto de vista do exercício da estruturação de um PPC. Né? O que há é a explicitação da importância do PPC esclarecer o seu objetivo. Né? Está bem estruturado, definir sua carga horária, etc. E tal. Vamos seguir. Modos de integração, forma de avaliação, graduação e pós, quando houver, pesquisa, quando houver o jeito que será o desenvolvimento, estágio curricular supervisionado, suas diferentes formas. A extensão aqui está clara, aqui tem expressamente a pesquisa, o ensino, a extensão, enfim. Aí tem como é que deve ser estruturado um projeto pedagógico. Vamos seguir. Professora, Desculpa. Porque ainda está bem básico, né? Está bem parecido com o que porque aqui é a colocação ainda de como é que cada um vai se organizar. Então, é a ideia de você pontuar que cada projeto de curso vai poder organizar a partir desses referenciais, amplamente. Tá? A outra questão aqui que eu queria destacar é que a gente fala expressamente, cria um artigo para os cursos presenciais. A carga horária das atividades extraclasse é constituída por efetivo trabalho escolar, desde que atrelado a um plano de estudo, efetiva orientação docente, respectivo processo avaliativo. A preocupação de colocar aqui, nas diretrizes curriculares, mais do que reduzir, é de orientar no sentido de que uma atividade extraclasse que venha a ter efetiva orientação e tenha um projeto, ela pode ser reconhecida efetivamente como uma atividade, uma unidade formativa. Né? Falar em disciplina, assim, na verdade, é o que a gente entende por disciplina.
A nossa preocupação em colocar aqui é mais do que tudo para poder dialogar depois com o processo avaliativo, porque às vezes está na diretriz, a gente faz, mas aí vem do processo avaliativo, o avaliador fala, isso não é disciplina. Você fala, não, isso é disciplina, isso é uma unidade formativa que acredita, que forma o aluno, etc. e tal. Então, é disciplina no sentido de ser uma unidade de crédito dentro da organização curricular. Então, a ideia foi a gente criar expressamente a previsão da atividade extraclasse, dando um requisito aqui do padrão de orientação e de planejamento que ela deve ter, mas permitindo a inovação dentro de novas práticas pedagógicas. Então, essa é uma marca nova dessa diretriz curricular, dessa nova proposta de diretriz curricular, exatamente para que os cursos possam ter esse espaço inovativo de diálogo, inclusive que conversa com vários cursos do mundo inteiro que fazem disso práticas muito ricas da formação. Aí, enfim, articulação do ensino-pesquisa, caráter institucional, etc. e tal. Aí, até então, a gente vai apontando questões... Oi, desculpe. Parágrafo 2 ali, essa articulação entre a graduação e a pós-graduação, seja lá restrito ali, no planejamento continuado de formação ou pensando na integração do aluno em atividades na pós-graduação? Na verdade... Uma interpretação de colocar o aluno na graduação fazendo aulas na pós. Não, aqui, na verdade, veja, nós temos outros referenciais normativos impeditivos dessa possibilidade, pelo menos até hoje. Talvez o que a gente queira aqui dialogar você pode, dentro da perspectiva de graduação com pós-graduação, ter cursos específicos que dialoguem com as duas coisas. Ou você pode ter projeto de pesquisa compartilhado com alunos de graduação e pós-graduação. Existem inúmeras atividades que fazem um diálogo de graduação e pós-graduação, sem, com isso, estar impedindo ou misturando. Algumas já acabam misturando e colocando aluno na graduação em aulas de pós-graduação, naqueles cursos porque, se não for claro, pode ou não apresentar... Deixa eu dizer, cada professor em tempo integral, em escolas que têm pós-graduação, mestrado, doutorado, programa estrito sensu, ele é suposto de ter um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa poderá ter professores da mesma instituição ou de outras instituições. Tem alunos de mestrado ou doutorado e tem alunos de graduação, de forma que o que se passa na pós-graduação permeie todo o programa. Essa é uma possibilidade. Segundo, não é incomum nas áreas de engenharia, física, química, aqueles alunos bem dotados tomar um curso mais avançado e ser considerado como eletiva. Então, o que ela está colocando aqui é uma abertura que cabe cada instituição gerenciar dentro das suas possibilidades num país continental como o Brasil. Exatamente. Bom, vamos seguir? Pode ir para outra parte? Por favor. Aí o artigo 4, enfim, a gente fala os planos de ensino. O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências cognitivas, instrumentais e interpessoais que capacitem o graduando. Aqui também é uma marca no sentido de que, mais do que definir conteúdos, é importante que a gente tenha a preocupação de que o aluno, ao ser formado, tenha adquirido determinadas competências que você diz, esse é um profissional capaz de atuar no mundo jurídico. Né? Então, a ideia é de que existem competências, então, interpretar e aplicar os princípios e regras do sistema jurídico, demonstrar competência na leitura e compreensão dos textos. Ou seja, é fundamental que cada curso vá ter o seu PPC, mas dentro do seu PPC ele diga como é que ele vai abordar a formação dessas competências. Isso é mais relevante, né? Uma diretriz, ela é um vetor no sentido de qual é o egresso que é importante se ter, no sentido de alguém estar apto a praticar determinada profissão. Agora, que permita as distinções todas e as diversidades que a gente quer que permita. Então, a marca aqui é uma marca competencial, não de conteúdo. Eu não estou forçando disciplina sobre esse assunto, aquele ou aquele. Estou dizendo, dentro
da realidade de cada PPC e, inclusive, da realidade formativa, de foco principal numa área ou em outra, dependendo do interesse de formação que a escola tem, é importante que essas competências, que são competências entendidas como necessárias para depois a pessoa poder ter habilidade de trabalhar, sejam garantidas. Então, essa é a ideia das competências que estão expressas. A primeira coisa é que as ordens, os conselhos profissionais tratam da atividade profissional. O MEC trata da educação. São coisas distintas. No caso do direito, a OAB é a única que escolhe quem vai poder exercer a profissão de advogado. É a única. Então, eles não têm que se preocupar com nada, porque eles têm lá um monte de gente que eles escolhem, esses aqui vão ser advogados, esses não são. Então, não tem muita razão para isso. Terceiro, qual a prática que eu tenho vivido no Conselho? Vem sempre um não da OAB e de outros. Nós passamos por cima, ignoramos completamente todas as recomendações de ordens profissionais, de conselhos profissionais, porque eles tratam do assunto profissional, não do assunto acadêmico, que é do MEC, não é? Então, não tem tido problema. Eu já dezenas e dezenas de vezes passei por cima disso sem nenhum problema. Dito isso, espero que reste alguns minutos para a nossa convidada especial, a professora Adriana, possa nos contemplar com o trabalho. Claro, nós temos 1 hora ainda, depois tem a apresentação dos 2 palestrantes e as perguntas por escrito, viu, pessoal? Então, preparem as perguntas, a gente pode ir até 12h30. São 11 horas, temos 1 hora e meia ainda. E podem enviar então, para o Conselho sugestões por e-mail e tal. Tá funcionando? Bom, só retomando, aqui, na verdade, então, como eu estava falando, aqui a gente marca numa questão de competência exatamente para evitar aquele excesso, porque cada vez aparece uma nova área do direito, aí há sempre uma compulsão disciplinar conteudista de mais e mais e mais. Daqui a pouco a gente precisa de 19 anos para formar um bacharel e é absolutamente irracional esse tipo de questão. Então, aí vem as competências. Pode mudar, por favor, pode mudar a tela. Avançar na tela. E aí, algumas contribuições, demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. Então, vocês fiquem à vontade, vejam, esse é um texto a muitas mãos. Tinha uma primeira referência, a ideia é que depois vocês analisem isso com calma também e possam agregar, essa competência está excessiva, ou faltou alguma competência que seja relevante, mas a ideia era uma ideia de definir muito mais do que uma perspectiva disciplinar, conteudista, a questão de competências que são relevantes na formação de um profissional. Segue, nova em tecnologia, quer dizer, desculpa, só voltando um pouquinho, na verdade, aqui você tem algumas inovações também de tecnologias, de questões que têm a ver mais com o momento atual. Diga lá. Claro. Isso é fundamental. Não, hoje a ideia foi trazer a primeira apresentação, mas aí depois o professor Freitas, porque eu estou aqui só assistindo, né, tecnicamente, mas o professor Freitas fala com a presidência da ABMS de acesso a alguma cópia para que eles possam depois contribuir. Todos terão acesso às cópias, todos devem contribuir, porque este é um órgão republicano, é de todos nós, que paga o salário do pessoal que trabalha lá, somos nós. A ideia é que a gente vai distribuir para todo mundo. Quem quiser oferecer sugestões, ofereça, a gente vai dizer o prazo, aí manda direto ou manda para a BMS que a gente encaminha. Mas vai ter um prazo para encaminhar, porque o conselheiro disse que esse semestre vai ser votado. Sabe, porque tem lá uma comissão de professores que está há 12 anos. Essa eu saí, porque eu digo, eu posso morrer antes. Então eu vejo muito complicado o negócio passar mais do que 6 meses, entendeu? Mais de 4 meses. Então é isso, que eu acho que até o meio do ano isso aí vai sair. Quer dizer. Então, todos estão convidados para opinar.
Diga lá. Bem rápido, pelo que eu vou das passagens, eu vi que as melhor, competências senão- elas acabaram fazendo várias mudanças que traduzem um pouco do que a gente está vivendo na área do direito. Mas o perfil do egresso, ele ainda continua parecido, vinculado àquela questão como se um instrumento fosse um instrumento estático, né? Um instrumento para a solução de conflitos, onde a gente ensina terminologias, conceitos, e não aquela visão do direito como instrumento de transformação social. Então, não sei se existe uma lógica para manter esse perfil do egresso e dissociar um pouco das competências, ou se, como que isso é pensado? Não entendi exatamente sua questão. Veja, a ideia aqui, porque assim, quando a gente trabalha com as competências, a gente tenta um pouco apresentar competências mesmo, habilidades e competências que um profissional deve ter para, na dinâmica transformativa do mundo, esse profissional poder atuar do ponto de vista de dar as respostas jurídicas que ele precisa dar. Isso está aqui na competência. Mas quando a gente vai falar do perfil, se você olhar, antes tem também o perfil humanista, quer dizer, tem um perfil formativo que dialoga com esse compromisso social maior. Isso está dito. Isso não está propriamente na competência, porque as competências são quais são os instrumentais formativos que a gente precisa fazer para que o profissional possa navegar dentro daquilo que ele é demandado como profissional. Né? Mas há uma marca antes de perfil, que é um perfil de comprometimento social, de formação humanista, que o profissional de direito deve ter. Isso também está na disposição. Acho que depois, você lendo com mais calma, você vai pegar. Tá? Pessoal, olha, como a gente tem 2 palestrantes ainda, até por respeito a eles, vamos botar sugestões no papel e a gente faz uma compilação e manda. Né? Vamos terminar de ouvir a professora para ouvirmos os outros 2, senão a gente não vai permitir que eles falem também. Então, professora, a senhora termina e bota no papel e a gente ou encaminha ou deixa para o espaço do debate, viu? Por favor. Bom, o artigo 5º, daí ele traz o curso de graduação em Direito, priorizando a interdisciplinariedade e a articulação de saberes, deverá contemplar no PPC e na... Precisa andar. Preciso pedir para a menina para andar. Na organização curricular do curso, conteúdos e atividades que atendam às seguintes perspectivas formativas. Veja, aqui até então a gente tinha trazido competências, agora a gente traz conteúdos e atividades para a perspectiva, mas dentro de uma perspectiva formativa. Qual foi a preocupação em transformar isso em perspectiva formativa e não em etapas? Para não dar nem a ideia de que todo o projeto de curso tenha que seguir primeiro isto, depois aquilo, e que tudo sobre todos esses assuntos tenham que ser abordados de forma plena. Quer dizer, cada curso, cada PPC vai eleger dentro desses conteúdos, dentro dessa perspectiva formativa, diálogos com esses conteúdos, mas são diálogos com referenciais essenciais desses conteúdos. Né? Ninguém tem a perspectiva exaustiva de se passar em todos os conteúdos de direito, do começo ao fim, que é da tradição do mundo jurídico e que fica cada vez mais um problema. Então, a primeira ideia é que teria uma perspectiva de formação geral. Então, aqui tem a ideia de áreas de diálogo, então, que tem por objetivo oferecer aos graduandos elementos fundamentais do direito em diálogo com as demais expressões do conhecimento filosófico e humanístico, abrangendo, dentre outros estudos, que, em atenção ao PPC, envolvam saberes de outras áreas formativas, tais como antropologia, ciência política, economia. Veja, isso não são disciplinas. Isso são outras áreas de saberes para a gente dialogar. Ninguém precisa ter na sua grade curricular antropologia, ética, filosofia, economia, etc. E tal. Isso é importante deixar claro, e por isso que a gente falou em perspectiva formativa. Segundo, formação técnica jurídica. Essa o professor Freitas destacava também para nos balizar um pouco depois em relação ao espaço do ENAD e tudo mais, mas quais seriam as áreas de conteúdo aqui, que abrange, além do enfoque dogmático, conhecimento e aplicação observadas às peculiaridades dos diversos ramos do direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente, contextualizados segundo a evolução da ciência do direito, suas aplicações às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais,
incluindo-se necessariamente, dentre outros, condizente com o PPC, conteúdos essenciais referentes às áreas. Aqui você fala de conteúdos essenciais, então aqui a gente tem que ter espaços formativos, sejam em disciplinas tradicionais, em atividades extraclasses, não importa, mas espaços formativos que dialoguem com esses conteúdos. Pode avançar, por favor? Direito constitucional, administrativo, tributário, penal. Aqui você tem essas áreas, as áreas do direito, tá certo? Mas sempre, volto a dizer, não é exaustivo, não é tudo, sempre tem. Falta aquela, mas falta aquela. Não, você pode escolher. Aqui são algumas referências para se trabalhar com conteúdos essenciais que estão dentro da estrutura dogmática que o país tem, né? E uma formação prático-profissional que objetiva a integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nas demais perspectivas formativas, especialmente nas atividades relacionadas com estágio curricular supervisionado e TCC. Aqui há uma demanda para se explicitar um pouco mais que tipo de práticas, não sei se é necessário. Eu sempre tenho sempre uma dúvida de quando a gente é exemplificativo, isso vira demanda concreta para isto, para aquilo e para aquilo. Então, eu prefiro sempre uma dinâmica mais genérica, que acho que é mais próprio de diretriz. Mas, enfim, só uma observação. Eu faria essa observação, quer dizer, em relação às competências, porque nos conteúdos está sendo colocado tais como, etc. e tal. Mas na parte das competências... Está muito taxativo, né? Pelo menos isso, né? Quer dizer, me dá a impressão de que isso vai padronizar um pouco o perfil do egresso e as competências dos diversos projetos pedagógicos, porque se você for fazer alguma coisa além disso, vai ficar um pouco difícil. E ainda, provavelmente, virão contribuições para inserir alguma coisa que não está aí. Né? Tá, eu acho que a gente pode relativizar na fala para mostrar que aqui não é um rol taxativo, são referências formativas esperadas enquanto diretriz, mas que não impedem que se trabalhe, enfim, inclusive agregando competências mais específicas para um determinado projeto. Tá gravado aqui como observação. Bom, podemos seguir. Daí a organização curricular do curso contemplará as 3 perspectivas formativas por meio de disciplinas, atividades complementares e extraclasse em respeito aos objetivos formativos definidos no PPC. Aqui o que eu queria apenas destacar é que a gente fala, por exemplo, aqui no parágrafo 3º, dos chamados tópicos especiais, que é a ideia, no fundo, assim, a preocupação da diretriz é dialogar com as instituições de ensino, mas dialogar com as instituições de avaliação e etc. e tal, para que elas também tenham a flexibilidade de olhar que a gente espera que elas tenham na hora que a gente faz um PPC diferenciado, um PPC mais regionalizado, um PPC mais internacionalizado, não importa. Né? Então, o que se está querendo colocar é essa flexibilização curricular na possibilidade da gente ter modelos, disciplinas obrigatórias, eletivas ou os chamados tópicos especiais, que seriam previsões muito mais amplas de novos mecanismos pedagógicos, etc. e tal, e mais diversificação. E a aceitação disso como um núcleo formativo que acredita, que está dentro da organização curricular do curso. Tanto nacionalmente como para evitar os problemas de internacionalização, que é a validação dessas práticas, que quando chega aqui, como o professor Cury apontou, a gente não consegue validar porque não está dentro da caixinha de disciplina que a gente tem mais habitualidade em conhecer. Pode andar. Então, eu acho que, como destaque, aí tem a questão dos estágios, vai ter toda a previsão. Quero que vocês avaliem os percentuais, tão bons, não tão bons, eles não são tão... Não há grande inovação em relação a isso. Acho que não tem mais nenhum destaque. Pediria só para você avançar mais um pouco. Tem o NPJ, tem, enfim, aí há ainda algo conhecido da gente dentro das estruturas e que finaliza a diretriz curricular. Há uma discussão em relação ao TCC, o quanto a linha é da escola, o quanto a linha é do aluno, como é que você compõe essas duas linhas. Porque, veja, você tem uma preocupação de
aprendizado de pesquisa a partir do TCC, também é importante que a escola possa direcionar um pouco o aluno no sentido das pesquisas que ela desenvolve. Senão você não tem competência para orientar. Não adianta me pedir para orientar um tema que eu não sei orientar aquele tema. Então, há uma perspectiva também de que o aluno entenda isso. Ele pode escolher dentro de um leque, mas há um leque que dialoga com o projeto pedagógico de curso daquela instituição, né, e com os programas de pesquisa daquela instituição. E aqui, por fim, a discussão da hora, que é do tempo, né? Quer dizer, é uma carga de 3.700 horas, e aqui há a possibilidade que cursos de tempo integral, ou essa foi a primeira perspectiva, que você pudesse ter integralização mínima em 4 anos, ou que a gente pudesse trabalhar com uma integralização de curso que não fosse obrigatória nos 5 anos que a Ordem dos Advogados reivindica e mantém a reivindicação. Este é um valor mínimo. Quem quiser fazer mais, faz. A ideia é que o referencial seja de tempo e não um referencial de anos, ou seja, tem um referencial de carga. Como essa carga vai se organizar, claro, vai ter que estar de acordo com um PPC que se mostre sólido, mas se o MEC olhou o PPC, analisou, disse que há solidez, a escola se desenvolve com bons indicadores, etc. e tal, é difícil você rejeitar que essa possibilidade de formação se dê em outro formato que não o de 5 anos. Quer dizer, é aceitável que se dê em outro tempo, pensando na questão de anos, até para dialogar cada vez mais com outros projetos de integração que tem em outros cursos do mundo inteiro. Veja, não é uma inovação só nossa. Muitas vezes os outros cursos falam, mas por que tem que ser tão fixo? O meu aluno ainda não pode entrar nesse seu curso. Ele diz, mas eu aceito. Daí eu digo, mas eu não posso deixar, porque ele é de graduação, não é de pós-graduação. Enfim, eu acho que chegou a hora das diretrizes serem uma oportunidade da gente caminhar para frente. Então, essa é a perspectiva que está sendo trabalhada aqui. Eu tenho um destaque. Fala. Estou vendo a resolução do curso de Direito muito para a advocacia. Ou seja, parece que tudo que eu estou vendo é para formar um advogado. E o curso de Direito, ele não forma advogado. Ele forma bacharel em Direito. Ele pode seguir a carreira de advogado, mas ele também pode seguir outras carreiras. E, assim, eu não estou conseguindo visualizar claramente uma diferenciação do que tinha no passado, que é essa interferência da ordem como se ela fosse a única detentora do curso de Direito, como se o aluno não fosse seguir uma magistratura, um Ministério Público, ou uma conciliação, ou uma carreira de delegado. Eu queria saber como é que o Conselho Nacional de Educação está tentando trabalhar isso com as outras instituições que também abrangem o curso de Direito. Que eu acho assim, a advocacia, talvez ela seja a menor ocupação do bacharel em Direito. Ou seja, a mínima parte de quem forma em Direito, de fato, vai para a advocacia. A outra vai para outras funções. Bom, o professor Freitas pode responder. De qualquer forma, queria indicar que, quando a gente trabalha as competências, os conteúdos e a flexibilização curricular, a nossa preocupação é com o bacharel. O diálogo com a OAB, que foi apontado aqui, é um diálogo que se dá porque a gente sabe que a OAB é um órgão de classe que vai ter força depois para... Enfim, ela se impõe como um ator importante que vai tentar resistir do ponto de vista das diretrizes. Então, a nossa perspectiva, ao chamar a OAB, é para que a gente, inclusive, antecipe com ela o posicionamento do Conselho em relação a ela. Mas, só para explicar, assim, não tem sido só a OAB que tem dialogado com o Conselho Nacional. Tem representante da escola do Ministério Público que está lá também nas reuniões, escola de magistratura, enfim, as representações da formação para as outras áreas de atuação profissional do direito estão presentes nesse diálogo. É que as outras áreas, não, quando tem observação aqui a OAB é contra, é porque nós estamos compilando e mostrando o posicionamento, na verdade, de cada representação. As outras áreas não são contra, não houve uma observação de outra área em relação a isso. Então, a gente está fazendo um destaque para quem, de alguma maneira, manifestou um contragosto a esse tipo de previsão. Não é uma deferência do Conselho à OAB especificamente, é um apontamento, assim como todos os apontamentos que vierem vão ser marcados para que depois o Conselho Nacional possa decidir. Obrigada. De fato, esta é a primeira apresentação pública que nós estamos fazendo depois do trabalho interno.
e nós esperamos que a BMS possa contribuir justamente dentro da sua ótica, onde a maioria dos profissionais que são bacharéis em Direito vão exercer outras atividades. Então, agora, se nós não recebermos contribuições, nós não podemos adivinhar. Então, gostaríamos de receber as contribuições e faremos ao máximo o esforço de contemplar a todos dentro daquela carga horária. Conselheiro, Eu vejo muito positivismo, direito ambiental, civil, penal, e o problema da justiça, da administração da justiça, do acesso aos cidadãos, das outras áreas. Então, é o momento de contribuir. pois é, a OBMS vai contribuir, já que foi dada a oportunidade, a gente não estava nem sabendo que estava tendo esse debate, conselheiro, mas vamos, como o próprio Cury disse, ele vai nos oficiar, a gente vai indicar 2 representantes. Em relação à apresentação, essa minuta a gente vai repassar para vocês, para quem se interessar, pode pegar. Eu queria apenas lembrar que a professora Adriana Incona faz parte de um grupo de notáveis que o professor Freitas convidou para contribuir no projeto, né? A professora Adriana, ela é doutora em Direito e é vice-diretora da Escola de Direito da FGV, que está participando desse projeto. A gente agradece a sua participação.